Apocalipse, capítulo 3. Deixa eu me organizar aqui. Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler do 14 até o 20. Quando a gente fala de Apocalipse 3, 14, acredito que os irmãos já montaram aí uma pregação no seu coração, na sua mente, porque é um texto muito conhecido e nós já ouvimos muitas pregações acerca de Apocalipse, capítulo 20. E hoje, eu sei que os irmãos são mansos, né? É um fruto do Espírito, então vocês vão ter mansidão e paciência para ouvir mais uma vez sobre Apocalipse 3, do 14 ao 20. Amém? Então, a palavra do Senhor diz assim, Apocalipse 3, 14. Obrigado, Ferreira. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Amém. Meus irmãos, engraçado, interessante que Jesus escreve sete cartas às igrejas, capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Interessante que ele escreve essas cartas antes do Apocalipse em si. Parece que Jesus, antes de um juízo, ele alerta o seu povo. Então, antes de falar dos tempos do fim, dos acontecimentos do fim, Jesus, ele alerta a sua igreja, ele olha para a condição da sua igreja e ele emite um alerta à sua igreja. Ele pega todos os pontos os quais Deus não aprova em cada uma dessas 7 igrejas, e ele alerta essas igrejas antes do fim, antes do juízo. E assim também acontece nos nossos dias. Deus tem nos alertado através da sua palavra, porque o fim chegará, o juízo de Deus chegará sobre a vida dos ímpios, daqueles que vivem na impiedade. Falando da igreja de Laodiceia, o contexto onde essa igreja está inserida é que a Laodiceia é uma cidade muito próspera para os padrões daquela época, situada na Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia.
Inclusive, na história diz que no ano 17 depois de Cristo, houve um terremoto em Laodiceia. Depois de 40 e poucos anos, houve um outro terremoto, sendo que nesse primeiro terremoto, a cidade foi devastada, foi destruída. E a gente percebe que nesse mesmo local onde é a Turquia hoje, também dias atrás, eu acho que não tem nem um mês, lamentavelmente houve ali um grande terremoto também, ceifando milhares de vidas. Eu acho que mais de 40 mil pessoas perderam a vida. Então faz sentido que a Turquia é nesse local e também que em Laodiceia houve esses terremotos. E no primeiro terremoto, aproximadamente em 17 depois de Cristo, o Império Romano, que dominava o mundo de até então, ajudou na reconstrução da cidade. Só que mais de 40 anos depois, num terremoto que devastou também a cidade, o pessoal de Laodiceia, eles não aceitaram a ajuda do império. Eles falaram, não, nós temos condição de se levantar, de nos levantarmos sozinhos, a gente não precisa de ajuda, nós temos recursos, a gente consegue. Então, eles desprezaram a ajuda do império, porque eles achavam que tinham condição de se reerguer sozinhos. A cidade de Laodiceia ficava próximo a Éfeso. Éfeso é bem conhecida, né? Inclusive o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. Também era uma cidade que ficava próxima de Colossos e Hierápolis, cidades citadas pela Bíblia. O Paulo, ele não escreveu cartas a Laodiceia, mas se você olhar em Colossenses 2, capítulo 2, versículo 1, se puder colocar na tela, por gentileza. O Paulo, ele cita a igreja de Laodiceia, escrevendo aos Colossenses 2, 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Então, veja, o apóstolo Paulo cita essa igreja. Também nesse mesmo livro, Colossenses capítulo 4, versículo 13, também o apóstolo Paulo vai citar essa igreja. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Então, veja, eram cidades que ficavam próximas e o apóstolo Paulo, embora não tenha mandado cartas a essa igreja, ele cita essa igreja escrevendo aos Colossenses. E essa cidade era localizada num ponto muito importante. Era um entrocamento de rotas comerciais que ligava o interior da Ásia ao litoral. Então, passava muita gente por ali, era uma cidade muito visitada. E era uma cidade que possuía uma riqueza a partir da indústria da lã negra, que era usada para exportação e também para confecção de roupas. Referência também no desenvolvimento de medicamentos para os olhos e para os ouvidos. Tanto é que Jesus fala aqui do colírio, né? É uma referência à produção de colírio que essa cidade tinha. Medicamentos para os olhos, eles eram muito avançados nessa área, e isso dava a eles um poder financeiro muito grande, além de todas as outras coisas que havia ali, por ser uma cidade muito visitada, turística. Então, era uma cidade realmente rica, e eles sabiam disso, desprezando até mesmo a ajuda do Império Romano para se reconstruir. E Laodiceia é a única igreja a qual Jesus não elogia. Se você ler as outras 6 cartas,
Jesus ele tem um elogio para cada uma das 6 igrejas. Mas para Laodiceia, Jesus não tem nenhum elogio. Essa igreja, ela se assentou na sua condição financeira, ela era rica. Por isso ela deixou a soberba entrar no seu coração e ela se esqueceu de Deus. É uma igreja que diz: rico sou, não tem falta de nada. Versículo 17. Rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Isso é o que estava no coração da igreja de Laodiceia. Uma igreja rica, uma igreja que dizia não ter falta de nada. Agora, ela batia no peito dizendo que era rica e que não tinha falta de nada. Nem de Jesus, porque Jesus estava fora dessa igreja. Jesus estava batendo na porta dessa igreja, mas ela estava dizendo: eu não tenho falta de nada, eu sou rica. Mas o próprio Jesus, que é o dono da igreja, estava do lado de fora. Por isso essa igreja ela se via como uma igreja autossuficiente. E é o primeiro ponto da mensagem de hoje. Uma igreja autossuficiente, uma igreja que tem riqueza em abundância. Uma igreja rica. Quando o assunto é financeiro, essa igreja não tem problema. Ela consegue resolver. Tem riqueza em abundância. Mas Jesus diz que ela é pobre. Ela é uma igreja que tem o melhor remédio para os olhos, o melhor colírio, uma medicina desenvolvida nessa área. Mas Jesus a chama de cega, de pobre e de cega. É uma igreja que tem uma ótima confecção de roupas a partir da lã negra, os melhores tecidos. Mas Jesus chama essa igreja de nua. Ela é pobre, mas ela acha que ela é rica. Ela se vê como rica. Mas para Jesus ela é pobre. Ela tem o melhor remédio para os olhos, mas ela mesma não está enxergando aos olhos de Jesus. E ela tem a melhor confecção de roupas, mas Jesus a chama de nua. O sentimento de autossuficiência distorce a verdadeira visão das coisas. Essa igreja enxergava aquilo que ela tinha, e ela se assenta na sua condição. Mas isso faz com que aquela igreja não enxergue aquilo que precisa enxergar. Essa igreja bate no peito dizendo: eu não tenho falta de nada, eu não preciso de nada. Eu tenho tudo. Porque ela deixou a soberba entrar no seu coração. E o sentimento de autossuficiência faz isso na vida do povo de Deus. Quando nós achamos que somos autossuficientes, quando a soberba entra no nosso coração por causa do nosso sucesso, por causa daquilo que nós conquistamos, então chega um momento que a gente, em oculto, meio que sem ver, estamos confiando em nós mesmos. Estamos confiando naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos, naquilo que podemos possuir, temos capacidade. Abrimos um negócio e aquele negócio prospera. Trabalhamos numa empresa e crescemos nela. Chega um momento que a gente acha que é autossuficiente. Tudo que eu preciso, eu consigo. Tudo que eu quero, eu vou atrás e eu conquisto. E esse sentimento
cegou a igreja de Laodiceia. Esse sentimento fez com que aquela igreja não enxergasse aquilo que devia enxergar. Mas ela batia no peito. Rico sou. Estou enriquecido e não tenho falta de nada. Ela nem percebeu que Jesus já estava longe. Ela não tinha falta de nada. Ela estava cega. E o sentimento de autossuficiência distorce a verdadeira visão das coisas. Quando nós começamos a nos achar, a olhar para a nossa vida e ver a nossa condição, e ver a nossa capacidade de conquistar, de possuir, de realizar, então esse sentimento entra no nosso coração, e quando a gente cai em si, já estamos ouvindo uma palavra como essa. Jesus dizendo para nós: vocês estão cegos, como disse para a igreja de Laodiceia. Então, a riqueza, as posses, as conquistas, têm o poder de fazer isso na vida do cristão. Porque chega um momento que ele se esquece de Deus. Tem um versículo no Salmos 39, por gentileza, se puder colocar. Salmos 39, versículo do 5 ao 7. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, pois por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, espero eu, a minha esperança está em ti. O salmista vê a confiança que as pessoas põem nas riquezas, mas ele declara que a confiança dele está colocada em Deus. Se por um lado, o sentimento de autossuficiência pode nos cegar para a verdadeira visão das coisas, por outro lado, a escassez também, de um lado aquela igreja era rica, materialmente, financeiramente. Mas, por outro lado, às vezes nós achamos que a escassez também é um problema, porque ela também pode nos cegar para a verdade das coisas espirituais. Se, por um lado, ter muito pode nos deixar cegos, por outro lado, não ter nada também pode nos cegar. Porque no mundo materialista que nós vivemos, quando estamos em dificuldade, quando estamos na escassez, isso também distorce a verdadeira visão das coisas. Porque pensamentos do tipo: peraí, será se Deus está comigo? Se eu estou passando por essa situação? Se eu estou passando por privações, será se Deus está mesmo comigo? A escassez bate na porta e aí a gente começa a questionar: aonde está Deus? Aonde está o teu Deus se a despensa está vazia? Aonde está o teu Deus se a geladeira está desligada, não está nem ligada, está. Não é que está vazia, nem ligou. Geladeira, quando não tem nada para colocar, a gente desliga da tomada e abre a porta, né? Para não pegar um cheiro ruim. E quando a situação está assim, a tendência é a gente ficar cego também para as coisas de Deus. Porque a gente pensa: como assim? Será que Deus não está vendo? Tem momentos, eu já passei por momentos assim, aonde a gente não vai no supermercado
para não ter que olhar as coisas e não poder pegar, e não poder comprar. Então você fica em casa, para não passar vontade. E a escassez também pode nos cegar para a verdade das coisas espirituais. Isso não quer dizer que Deus não esteja conosco. Isso não quer dizer que Deus esteja longe. Mas quando estamos em ruínas, a nossa tendência é acreditar dessa maneira. Mas o que nos ensina Mateus 6, 26? Se puder colocar, por gentileza. Mateus 6, 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, em todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Então, Mateus 6, 26, Jesus vai nos ensinar a viver pela fé. Jesus vai nos ensinar a viver o dia de hoje sem se preocupar com o dia de amanhã. Mas e se a despensa está vazia? Se a geladeira está vazia? E se a provisão de amanhã não chegou ainda? Como que eu faço? Isso é um desafio para a nossa vida. Porque Jesus nos ensina a crer. Jesus nos ensina a ter fé. Jesus nos ensina a depositar confiança nele sobre o dia de amanhã, que nós nem sabemos se virá para nós. Mas ele nos orienta a confiar. Ele nos orienta a confiar. Talvez existam pessoas entre nós que sempre teve a despensa cheia, sempre teve em abundância, e graças a Deus por isso. Mas existem pessoas entre nós que já estiveram em situação difícil. E aí eu pergunto para você: Deus proveu ou não? Deus proveu ou não? Mas foi por causa da tua fé? Ou você se descabelou? Ou você ficou preocupado, correndo de um lado para o outro? Você não conseguiu descansar. Mas a fé que Jesus oferece é uma fé que descansa no meio da tribulação. É uma fé que descansa no meio da tempestade. É uma fé que descansa no meio da enfermidade. Quando é que nós vamos conseguir alcançar essa fé? É uma fé que descansa em Deus, mesmo quando temos de tudo, como a igreja de Laodiceia. Não descansamos nos nossos bens materiais. Não descansamos no nosso emprego. Não descansamos naquilo que possuímos. Jesus nos oferece uma fé que descansa em Deus, e não naquilo que se tem ou naquilo que não se tem. Amém, meus irmãos? Então essa igreja, ela se considerava autossuficiente, enquanto que o dono da vida estava fora dela. 2. E por que essa igreja, ela se encontra morna? Por que a igreja de Laodiceia está morna nesse momento? E por que muitos irmãos nos nossos dias estão mornos na fé? No início dessa igreja não era assim. Essa igreja um dia foi avivada. O avivamento do primeiro amor. Quem não lembra? Quando você se converteu, você não lembra como foi? Como você era avivado? Como a presença de Deus
fazia sentido, era real na sua vida e você percebia. No início, essa igreja ela não começou morna. Foi um negócio gradativo, foi aumentando aos poucos. Mas no início, essa igreja, ela amava a oração. Os crentes de Laodiceia, eles gostavam de orar. Eles gostavam de meditar na palavra de Deus, eles gostavam das pregações, ouvir a palavra. No início da nossa caminhada cristã, é assim. Nós amamos as reuniões de oração, amamos a palavra de Deus, meditamos nela, lemos. Isso no início. Mas o tempo vai se passando, a gente vai se envolvendo com as coisas, com o entretenimento do mundo, e começamos a nos afastar. E agora, a oração já não é mais um prazer. É por isso que as reuniões de oração são vazias. Não vai quase ninguém. Só vai a liderança mesmo do ministério e um irmão ou outro, porque não tem mais prazer na oração. Orar já não faz parte do cotidiano, da vida, das pessoas, do nosso tempo. Porque leva tempo e eu preciso fazer outras coisas. Meditar na palavra, ler a Bíblia, é coisa do passado. Hoje em dia eu tenho outras coisas, outras prioridades. Pregação, eu escuto uma vez ou duas na semana e está bom. Tudo que envolvia Deus trazia alegria. Trazia alegria, prazer. Agora, tudo que envolve Deus virou se der, se eu posso. Tem que ver se vai dar. Eu preciso ver, porque hoje em dia a vida é corrida. Corrida demais, são muitos afazeres, então tudo que envolve Deus ficou secundário, ficou em segundo plano. Então, quem sabe, Deus, Jesus, está longe da vida de alguns de nós hoje. Porque se eu não tenho mais prazer na oração, se a oração virou um peso para mim, meditar na palavra virou um peso, eu tenho outras prioridades. Será se Jesus está batendo na porta, na nossa porta, essa noite? Porque se Ele está batendo na porta, Ele está do lado de fora. Em um certo momento, eles começaram a substituir. Porque essa igreja está morna. Porque eles começaram a substituir algumas coisas. Eles começaram a inverter os valores. Aquilo que tinha valor para eles, para Jesus não valia nada. Por isso Jesus os chama de pobre. Mas eles se viam como ricos. Eles inverteram os valores, eles começaram a substituir. É muito tempo eu ir na igreja uma vez por semana para orar. Eu posso gastar tempo em outras coisas. Existem outras coisas para fazer. Cultuar a Deus como lhe é devido? Não, eu vou ouvir a palavra e se estiver demorando muito, eu já quero ir embora. Já quero ir embora logo. Não tem muito tempo. Não tem mais prazer no culto. Não cultua mais ao Senhor como lhe é devido. É tudo quando é possível. É tudo quando não atrapalha.
É tudo quando eu não tenho mais nada para fazer, e aí sim eu penso em Deus. É a última coisa que eu penso quando eu não tenho mais nada para fazer. Quando as minhas prioridades foram supridas, aí sim eu penso em Deus. Aí sim eu penso nas coisas de Deus. Nada referente a Deus é prioridade para mim. Características de uma igreja morna. É uma igreja morna. E por que essa igreja está morna? Porque ela inverteu os valores. Ela substituiu o tempo de oração por outra coisa. Aplica aí na sua vida. O tempo de meditação na palavra por outra coisa. Ela substituiu. Por isso ela está morna. E o problema da igreja que está morna, sabe qual é? Ela se conforma facilmente com a mornidão. Nós nos conformamos facilmente com a mornidão. E isso é um suicídio espiritual. Quando nós estamos mornos na fé, chega um momento que a gente se conforma. A gente age como se não fosse nada. No fundo, nós sabemos que é um problema, mas a gente age como se não fosse nada, nós nos conformamos. Chegamos na igreja, cumprimentamos os irmãos, está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Mas está morno, e nós nos conformamos com isso. Se existe alguém perto de nós, na nossa família, e nós vemos que aquela pessoa está morna na fé, a gente simplesmente se conforma. Com os nossos filhos, que são jovens, a gente se conforma com a mornidão deles. Mas por quê? Por quê? Não, porque os dias são difíceis. Os jovens, eles não querem saber de Deus, isso é desculpa nossa. Eles não querem saber, eles querem viver a vida deles. São as nossas desculpas como pais. Tá, mas espera aí, você é um servo de Deus? Não deve se conformar fácil assim? Vai deixar o seu filho, o seu parente se perder tão facilmente? Quando é que nós vamos nos levantar como homens e mulheres de Deus em favor dos nossos filhos, dos nossos familiares, que nós estamos vendo numa mornidão terrível, ou às vezes somos nós mesmos e a gente, está tudo bem, lá em casa não falta nada, então está tudo bem. Eu tenho de tudo, então está tudo bem. Mas como está a fé? Está morno, mas está tudo bem. Está tudo bem. Nós nos conformamos com a mornidão muito fácil. E o fato da gente se conformar e não se levantar como homem de Deus, como mulher de Deus, para combater esse câncer espiritual que acometeu a igreja nos dias de Laodiceia e nos nossos dias. Quando a gente não se levanta contra isso, parece que nós mesmos estamos mornos. Porque estamos conformados. Não podemos nos conformar com a mornidão na igreja. Porque Jesus não vai tolerar essa mornidão a vida toda. Ele não vai tolerar. Ele diz, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Não falta muito. Não falta muito. Então não podemos nos conformar. Precisamos nos levantar contra isso. Precisamos nos levantar. Precisamos voltar às primeiras obras. Precisamos praticar a oração. Nós não entendemos mais a importância da oração na igreja, na vida de um servo de Deus. Se você não ora, fatalmente você vai se esfriar.
você vai ficar morno na fé. Precisamos orar. Mesmo que seja sem vontade, precisamos perseverar na oração, na meditação da palavra. É assim que vamos conseguir força para enfrentar essa tempestade de mornidão que atinge a igreja nos nossos dias. E muitas vezes atinge a nossa vida. E para encerrar, por que Jesus bate na porta de uma igreja morna? Por que Jesus bate na porta de uma igreja morna? Primeiro, é porque Ele a ama. 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois zeloso e arrepende-te. Então Jesus bate na porta de uma igreja morna, primeiro porque Jesus a ama. Segundo, porque a igreja morna, ela pensa que está tudo bem, mas não está. Ela pensa que está tudo bem, mas não está. Mas como Jesus a ama, Ele bate na porta. E essa é a graça oferecida para cada um de nós essa noite. Jesus bate na porta de uma igreja morna. Jesus bate na porta de um servo que está morno na fé. Jesus, com a sua infinita graça e misericórdia, Ele não quer vomitar ninguém, ainda que esteja a ponto, como no caso de Laodiceia. Mas Ele bate na porta, oferecendo graça e convidando ao arrependimento. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então Jesus bate na porta dessa igreja que está morna e Jesus dá conselhos a essa igreja. E talvez esses conselhos de Jesus sirva para alguns de nós essa noite. E o primeiro conselho que Jesus dá é o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Vocês acham que são ricos? Compra de mim ouro, e vocês vão conhecer a verdadeira riqueza. Ouro provado no fogo. Isso fala de valor. Se os valores de Cristo estiverem presentes na nossa vida, então nós vamos enriquecer. Se os valores de Jesus estiverem presentes na sua vida e na minha vida, verdadeiramente seremos ricos. Não são os valores do mundo, não são os valores financeiros que nos tornam ricos diante de Deus, mas são os valores que adquirimos de Cristo. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Os valores de Cristo estão impressos na sua vida. Você pode refletir esses valores lá fora, para as pessoas às quais você convive. Eles percebem esses valores em você, ou eles notam apenas os valores materiais? Existem valores espirituais na sua vida. Você adquiriu de Cristo ouro provado no fogo? Se você não adquiriu, Jesus dá um conselho essa noite. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Essa igreja que se achava rica, Jesus a viu como uma igreja pobre.
Mas tem uma outra igreja que ela se achava pobre, mas para Jesus ela era rica. Então, não é o que você pensa, não é o que eu penso. É o que Deus pensa. É o que Jesus diz, não é o que eu digo, não é o que eu acho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e também vestidos brancos, para que te vistas. Porque para Jesus essa igreja estava nua. Vestidos brancos nos leva à pureza, nos leva à justiça de Cristo. Quando a justiça de Cristo cobria a nossa justiça própria, aquilo que nós temos como justo, aquilo que nós temos como correto, quando a justiça de Cristo cobria a nossa justiça, quando a pureza de Jesus estiver na nossa vida, quando buscarmos a santidade de Cristo, a pureza de Cristo, a justiça de Cristo, então a nossa vergonha será escondida. Aconselho-te que compre de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos. Perceba que tudo aquilo que aquela igreja tinha como autossuficiência, ouro, a sua riqueza. Vestidos brancos, as suas vestimentas, eles tinham em abundância e de boa qualidade. E colírio para os olhos, que eles mesmos fabricavam. Aquilo que eles tinham como suficiente na vida deles, é o conselho que Jesus dá para que eles possam adquirir de Deus. Ainda no versículo 18, no final, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Essa igreja estava cega. E como nós vemos nos nossos dias, crentes cegos espiritualmente, sem discernimento espiritual. Como a igreja nos nossos dias carece de discernimento espiritual. Nós não entendemos as coisas de Deus, não discernimos as coisas de Deus. Corremos atrás daquilo que a gente consegue ver, daquilo que conseguimos observar, mas para aquilo que é espiritual, estamos cegos. Então Jesus nos aconselha um colírio que vem dele e que ele pode dar de graça, não precisa comprar, não precisa gastar dinheiro. Ele bate na porta de uma igreja morna, porque ele não quer vomitar essa igreja. Por isso ele convida essa igreja ao arrependimento. Será se precisamos de arrependimento? Você precisa se arrepender hoje? Como está a sua vida espiritual diante de Deus? Foi perguntado aqui na abertura desse culto, como está você e Deus agora? Como está a sua vida espiritual com Deus? Você está bem com Deus ou você é um morno na fé? E se você estiver morno na fé, Jesus está falando com você essa noite. É tempo de se arrepender. Precisamos desesperadamente nos arrepender. Não podemos nos conformar com a frieza. Não podemos nos conformar com a mornidão.
porque isso vai fazer com que Jesus nos vomite. Precisamos nos levantar, precisamos nos preocupar. Você está disposto a mudar a sua rotina de vida como cristão? Você está disposto a mudar a sua agenda quando você está em casa? Você está disposto a deixar algumas coisas para se dedicar às coisas de Deus? Oração, meditação na palavra. Você está disposto? Se você não estiver disposto, dificilmente a mornidão sairá da sua vida. Se você não estiver disposto a gastar tempo com as coisas de Deus, dificilmente você irá adquirir de Deus ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio para os olhos. Mas se você estiver disposto, eu convido a você a estar de pé e a orar comigo nessa noite. Jesus é um Deus de misericórdia. E a misericórdia dele me fez trazer essa palavra aqui essa noite. Uma palavra de repreensão, porque ele ama aqueles os quais, ele repreende os quais ele ama. E se você se sentiu repreendido por Deus essa noite, então é porque Jesus está oferecendo a você um tempo de graça, um tempo de arrependimento. Você pode se arrepender. Podemos nos arrepender da nossa mornidão, da nossa negligência, o que causou a mornidão no nosso coração. Precisamos ter uma vida avivada em Deus. A frieza não pode fazer parte da minha vida e nem da sua. A mornidão não pode fazer parte de uma família cristã que serve a Deus. Não pode. Isso é um câncer espiritual. O câncer físico nos leva a procurar todo tipo de recurso. Mas quando o câncer é espiritual, então nós conseguimos descansar. Como assim? Alguma coisa está errado? Precisamos nos levantar. Precisamos combater essa doença que está matando o povo de Deus. Não podemos nos conformar. Se levante, meu irmão, se levante, minha irmã, em favor da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Se levante, não aceite isso na sua vida, no meio da sua casa, da sua família. Não aceite. Se levante, comece agora. Vá intercedendo aí, fala com Deus. Ele te ouve nessa noite, Ele nos ouve nessa noite. Se o seu coração está arrependido agora, Ele está te ouvindo, fale com Ele. Fale com Ele. Você crê que Ele te ouve agora? Você crê? Então fale com Ele. Fale com Ele, Ele está ouvindo você. Pode contar para Ele como está o seu coração. Conta para Ele aonde a mornidão entrou, em quem a mornidão entrou na sua casa, na sua família. Conta para Ele. O seu olhar de graça está sobre a igreja essa noite. Fala com Ele. Ele te ouve, fala com Ele, Ele te ouve. Arrependa-te. Ele tem perdão em abundância. Pai bendito, santo, poderoso, fiel, justo, eterno. Ó Senhor, nós te bendizemos. Te adoramos, Senhor. Te entregamos o nosso coração agora, do jeito que está. Talvez esteja morno, talvez esteja frio, mas nós entregamos a Ti, Senhor. Meu Deus, haja com misericórdia, Senhor.
sobre a nossa vida. O Senhor ofereceu misericórdia através da tua palavra essa noite. Escuta, Senhor, a oração do teu servo, da tua serva. Em nome de Jesus, quebranta esse coração duro, que não consegue se arrepender. Quebranta, Senhor. Nos leva, Senhor, ao verdadeiro arrependimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louva o teu Deus agora. A graça dele te alcança nessa noite. O perdão dele te alcança nessa noite. Então louve a Ele com toda a sua força. Louve. Em nome de Jesus, louve. Te louvamos, Senhor. Te adoramos. Tu és bendito, Senhor. Tu és eterno, meu Deus. Crescendo em
Glória a Deus, aleluia. Salva de palmas para o Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o momento do ofertório. Pedir para os meninos continuar aqui com o louvor. Para os nossos irmãos aqui presentes, todos já sabem. Os nossos irmãos vão passar aí com o envelope, a chave Pix está na tela. Também temos a maquininha. Para aqueles que estão nos assistindo e também quer ofertar, também tem aí na descrição como você pode fazer. Amém? Oremos. Soberano Deus, Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer. Para Te agradecer, Senhor, porque é um momento de ofertório. Um momento onde o Senhor tem dado condições dos Teus filhos ofertar. Onde o Senhor tem dado condições financeiras, onde o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa vida, dos nossos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos proporcionado viver o Teu cuidado, viver a Tua proteção. E obrigada, Senhor. Clamo a Ti, Senhor, pela vida daqueles que não têm, que não podem ofertar, porque estão, Senhor, desempregados. Estão necessitados de uma porta aberta para cumprir com seus compromissos, para honrar com seus compromissos. Pai, visita também essas vidas, visita também esses nossos irmãos que estão aflitos, necessitados, mas eu sei, Senhor, que o Senhor cuida. Eu sei que o Senhor é aquele que providencia na hora certa. Eu sei que o Senhor é aquele que nos conduz em todo o tempo, debaixo da Tua proteção e do Teu cuidado. Quantas vezes o Senhor supriu na minha casa, o Senhor usou vizinho, o Senhor usou ímpio, para entrar, Senhor, e levar à minha casa aquilo que eu necessitava hoje. Clamo a Ti, Senhor, por essas vidas que não têm condições, que estão necessitados. Faça isso, Senhor. Haja, Senhor, em prol desse necessitado nesta noite. Mostra, Senhor, para o Teu filho, para a Tua filha, o quanto que o Senhor é fiel, o quanto que o Senhor cuida, o quanto que às vezes o Senhor usa ímpio para nos abençoar. Seja sobre essas vidas. Vem, Senhor, com Teu cuidado para com a vida daqueles que precisam de um emprego, que precisam de uma ajuda, que precisam de um auxílio. Aqui a nossa igreja também está sempre à disposição, ajudando, que os irmãos também possam pedir ajuda. Mas eu quero Te agradecer, Senhor, pela Tua provisão e o Teu cuidado na vida daqueles que têm e também daqueles que não têm, porque eu sei, Pai, que o Senhor é providência na vida dos Teus filhos e na vida daquele que está passando por aperto. O Senhor não nos deixa, nunca nos deixou. E é melhor nós termos pouco do que, assim como essa igreja, ser rica e não ter o Senhor Jesus. Que nós possamos ter pouco, mas ter a Tua presença é o suficiente. Que assim seja, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada contribuinte nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem